Bem, vamos lá. Hoje vamos falar sobre progressão aritmética, assunto do edital da prova da Polícia Militar de Pernambuco, e a gente vai fazer aqui uma introdução breve do conteúdo. Em que consiste a progressão aritmética? Basicamente, a progressão aritmética é uma sequência numérica, certo? Sequência numérica onde denominamos cada número como termo. Termo 1, termo 2, termo 3. A1, A2, A3. Em qual a diferença entre esses termos, ou seja, a distância entre os termos, obedece uma razão. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma sequência numérica, eu tenho uma progressão aritmética, onde a razão é 2. A diferença do segundo termo para o primeiro termo é 2. Então, a sequência segue entre 2, 4, 6, 8, 10, onde a razão, a distância entre os termos é 2. Nessa outra progressão aqui, temos uma progressão de razão 3, ou seja, a distância entre um termo e outro é 3. 3, 6, 9, 12. Isso aqui é uma progressão. Isso aqui é uma progressão aritmética de raiz 3. Certo? Na sequência do vídeo, a gente vai ver uma questão, certo, da Polícia Militar, que é sobre progressão aritmética, e vocês vão ver como é que resolve, como que seriam as questões de progressão. Uma questão básica, inicial, só com essa breve explanação do assunto, para vocês terem ideia de como é o assunto e como se resolve as questões. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, com mais uma questão de prova da Polícia Militar de Pernambuco. Essa prova foi do caderno branco do ano de 2018. A questão versa o seguinte: foram abertas 18 turmas de um novo curso que ocorrerá em 3 turnos. A quantidade de turmas disponíveis para tarde, manhã e noite segue nessa ordem. Uma progressão aritmética de razão 4. Quantas turmas serão formadas para o turno da noite? Bem, vamos lá. A questão, ela informa aqui que é uma questão de progressão aritmética de razão 4. Quando a questão informa que a razão é 4, ou seja, a diferença entre os termos será 4. A razão 4. E as turmas serão distribuídas dessa forma: tarde, eu vou colocar aqui um T, manhã e noite. Sabemos que a diferença entre esses números aqui é 4, pois ela informa que a razão é 4, certo? Nós não sabemos quem é o A1, ou seja, nós não sabemos quem é o primeiro termo, quantas turmas são na tarde. Também não sabemos quantas turmas são na manhã, nem quantas turmas são na noite. Mas ele informa que o total de turmas são 18. Então, a sequência da progressão aritmética geralmente seria 1, 2. A razão, a diferença entre o 2 e o 4, 6. 6 mais 10, mais 4, 10. Isso seria uma progressão aritmética, porque a razão
A razão é a diferença entre os termos. Então, 2, a diferença entre o primeiro termo 2 e o segundo termo 6 será 4. A diferença entre o segundo termo e o terceiro termo 10 também será 4. Se foram abertos 18 turmas, que são o total de turmas, e a razão é 4, ou seja, eu venho decrescendo. Já que eu não tenho o último termo da progressão, eu venho decrescendo, obedecendo à razão 4. 18, 14, 10, 6, 2. Porque a razão, certo? A diferença entre os termos é 4. De 18 para 14 a diferença é 4. De 14 para 10 a diferença é 4. De 10 para 6 a diferença é 4. E de 6 para 2 a diferença é 4. Notando que o enunciado final ele me pergunta quantas turmas serão formadas para o turno da noite. Se a sequência é tarde, manhã e noite, então será tarde, manhã e noite. A turma da noite serão 10 turmas. Para tirar a prova, a soma da tarde, manhã e noite não é igual a 18. 2 com 6, 8. Com 10, 18. A soma de tarde, manhã e noite é 18. A turma da noite, 10. Quantas turmas serão formadas no turno da noite? 10. Portanto, a questão, o gabarito é letra B. Se ele perguntasse quantas turmas serão na tarde, que é a primeira que fala a questão, seriam 2 turmas. Se ele perguntasse quantas turmas seriam na manhã, seriam 6 turmas. Ou seja, só com as informações que você tem no enunciado, você consegue resolver a questão.